Geisa, você é muito bem-vinda à nossa live, a esse Instagram cheio de mulheres Coisa boa. ansiosas por Deus. Vamos dizer assim, né? Mas eu queria te agradecer por tirar um pouco do teu tempo para estar aqui contribuindo com essa obra, com essa missão de ministrar o coração de mulheres. E eu queria, antes de passar a palavra para você, eu queria orar. Queria que você que está em casa, você que está assistindo, queria orar para a gente abençoar essa live para correr tudo bem. A gente depende aqui da tecnologia, a gente depende da internet, para que É o Senhor verdade. ele tome, não é verdade? Mas então, para que o Senhor tome a frente, para que tudo que vai ser dito aqui seja muito abençoador para a tua vida. Então vamos Amém. orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade. O Senhor É, tem nos dado espaço aqui na internet para a gente falar do Senhor. Deus, que nessa hora, que nesse momento não haja nenhum tipo de contratempo. Deus, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam abertos para a gente receber, para a gente entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Fala o nosso coração de forma muito poderosa. Abençoa cada pessoa que entrar nessa live. Usa a tua filha Geisa, Senhor, para trazer algo muito pontual nessa noite para a nossa vida. Te louvamos e te agradecemos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, e a igreja diz amém. Vai finalizando aí com amém. Tá tudo bem por aí? Vocês estão ouvindo bem a gente? A imagem está bem? Vamos dizendo aí. Geisa, para você tá tudo ok? tudo perfeito, tá tudo ok. Ok. Geisa, fica à vontade. Estou aqui no apoio. Bom, Fica à vontade, se apresente. antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, porque assim, é uma oportunidade que você tem, que eu tenho no caso, de contribuir um pouquinho, com um pouquinho que a gente tem, com quem está em casa precisando. E às vezes está precisando muito, não está precisando pouquinho, não é verdade? E assim, o teu canal, Joyce, ele é importantíssimo, como a gente estava conversando hoje à tarde, ele é importantíssimo para contribuir com esse abençoar voluntário, porque é voluntário. Você entra, você traz palavras abençoadoras, você abençoa e você não pede nada em troca. É voluntário. E o mundo precisa disso. De pessoas que estejam disponíveis a abençoar voluntariamente. E eu me sinto honrada em poder fazer parte, somar só um pouquinho nesse projeto. Eu, de verdade, agradeço o convite. E, assim, creio que o Senhor ele vai direcionar todo instante, todo momento a nossa conversa, o nosso bate-papo. A questão de, no final, alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser questionar alguma coisa, vai ser legal, vai ser bacana, vai ser bem interessante. E vamos começar, né? Vamos começar conversando. Falar sobre ansiedade nos dias de hoje é alcançar, eu diria que quase a massa. É muito pouco da população que hoje ou, não, ou já passou ou está passando por uma crise de ansiedade. Às vezes por uma síndrome do pânico, que é a ansiedade mais avançada, um nível mais avançado. Mas vamos deter somente a ansiedade. A minha cabeça, assim, é muito cheia de informação. Então, se eu passar do limite, tu... Geisa, calma. É muito cheia de informação. Então, assim, falar de ansiedade e falar de ansiedade para o povo que entende de Deus é melhor ainda, sabe? E falar de ansiedade trazendo Deus como resposta é sensacional. Verdade. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que você vai procurar em qualquer lugar, você vai fazer muitas pesquisas, mas você não vai encontrar com facilidade a resposta do que é ansiedade. Se você der um Google, você vai encontrar lá as respostas sobre sintomas da ansiedade. Pode pesquisar. Você vai estar lá o que é ansiedade. Vai vir. Ansiedade, ela é mão fria, coração acelerado, pensamentos acelerados, dificuldade na respiração. Isso tudo é sintoma. E o que seria a ansiedade em si? Se eu te lanço essa
pergunta, Joyce. Você sabe me dizer o que é a ansiedade em si? Não. Porque a maioria das pessoas vai dizer assim, o que é a ansiedade? Vai dizer os sintomas. As pessoas não sabem os sintomas da ansiedade. E aí, como é que você trata os sintomas? Né? As pessoas estão tratando hoje, quando se fala de ansiedade, as pessoas estão tratando os sintomas. Por isso que a ansiedade vai e a ansiedade volta. Por isso que a gente não consegue travar de vez e se ver livre de vez da ansiedade. Porque se trata de sintomas. Se você tem qualquer doença física, você não vai tratar somente os sintomas. Os sintomas vão sinalizar o que você tem para que você trate a raiz do problema. E hoje a proposta é justamente essa, a gente tratar ou conversar ou trazer ao conhecimento a raiz. Existe uma raiz para a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que excesso de medo. É um transtorno de medo. É uma mensagem de medo. Causada pelo quê, Geisa? Causada por um desamparo ou por uma desproteção. Em que momento da vida? Em qualquer momento da vida. Muita gente é acometida na infância. E hoje em dia, quem é mamãe, a gente está falando para muitas mulheres, eu queria até abrir essa ressalva para que você que é mãe, você esteja muito atenta a isso. Porque às vezes você está presente, mas você não está presente. Você está com o celular na mão. Às vezes você está presente, mas você não está presente. Você está conversando com outra pessoa e a criança está ali se sentindo naquele momento, naquele exato momento, desamparada ou desprotegida. E você está criando uma criança que é uma grande... ela tem uma grande probabilidade de mais tarde ter ansiedade, passar por crises de ansiedade. Por quê? Por falta de proteção e desamparo. Acontece muito hoje por causa do quê? Dos divórcios. Mas já acontecia antigamente também, por essa questão da estar presente, mas não ser presente. Hoje é mais corriqueiro porque as crianças não têm, de fato, ou o pai ou a mãe em casa. E o ser humano, eu falo assim, corrido, tá? Qualquer coisa... Deixa eu dar uma pausa. Eu falo ligeiro, eu falo corrido. E o ser humano, nós, a gente já nasceu... Você vê um cachorrinho, você vê um bezerro, você vê qualquer outro, assim, um bicho, um animal, ele nasce e ele tem a tendência de já andar. Ele tem a tendência de ele mesmo procurar aonde se alimentar, certo? Mas a gente, ser humano, a gente já nasce dependendo. A gente já nasce buscando proteção. E quando isso não é gerado, isso vai trazer uma certa descompensação psicológica. E aí você olha ao redor, por que hoje em dia tem um nível tão grande de ansiedade? Por quê? Porque nunca se falou tanto de separação, de divórcio. Nunca. E aí as crianças elas vão crescendo com essa ausência, com essa desproteção. Eu estava ouvindo uma pessoa falar hoje que a criança ela estava super nervosa, agitada, estava em crise de ansiedade, tendo crises de ansiedade, porque todas as vezes que ela tirava 9,5 na prova, ela não tirava 7 nem 6, era 9,5, ela tinha crises de ansiedade. E aí foi levado para o terapeuta descobriu, em conversa com a mãe, que a mãe é muito presente, enfim, mas o pai, por trabalhar muito, era ausente. E ela lutava todas as vezes que tinha prova para tirar 9,5 para chamar a atenção do pai. Aí você vê, uma coisa tão pequena, né? O pai estava lá, estava lutando, trabalhando para trazer o alimento em amor à criança, mas a criança queria a presença. Então, tudo isso vai decorrer de vai acabar causando uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Tá, ok, isso na infância. Que existem diversos exemplos que a gente poderia citar de situações que ocorrem conosco. Às vezes só o fato de você ser obrigado a ficar só, quando você ainda não tem idade de ficar só. Isso para a criança já é desproteção, já é desamparo.
E na fase adulta, na adolescência, também ocorre qualquer coisa, qualquer situação que te deixe vulnerável, que cause vulnerabilidade, isso pode te trazer crises de ansiedade, no momento ou futuro. E aí, isso tanto pode acontecer na adolescência como na fase adulta. Pressões em ambiente de trabalho, misturado com essa sensação de que você está desprotegido, que você está sendo perseguido, isso também pode trazer uma crise de ansiedade. Entende? E aí vem o questionamento, né? Como resolver isso? A gente sabe que a ansiedade, ela não é o tremor nas pernas, ela não é a falta de ar, ela não é... Isso aí são os sintomas. Cada ser humano que está passando por uma crise de ansiedade, ele tem uma raiz diferente. Cada um sua raiz diferente, mas é causado por um transtorno de medo. Eu não sei se você já teve crise de ansiedade, mas isso aqui seu parece que passou um caminhão por cima. O peito, isso aqui da gente parece que está sendo estrangulado. De tanto medo que a gente fica. Mas medo de quê? Medo por quê? É uma sensação até de morte, né? Morte, exatamente. Exatamente. É exatamente essa a descrição. A sensação é de morte. E aí a gente vê muita gente tratando os sintomas, porque aqui seria os sintomas da ansiedade. A ansiedade, ela tem uma raiz. É uma árvore. E aí as pessoas começam a tratar os sintomas com medicamentos, onde não necessariamente resolve. O que é que vai acontecer? Ele vai anestesiar. Ele vai diminuir teu batimento cardíaco. Ele vai diminuir os teus pensamentos. Ele vai dar uma desacelerada nos teus pensamentos. Mas ele não vai tratar a tua raiz. Por isso que às vezes é muito corriqueiro as pessoas começarem um tratamento de medicamento e voltar a ter novamente. Porque não tratou a raiz da ansiedade. Apenas ela deu um paliativo para os sintomas. E é o que a gente mais vê acontecer. Eu estava conversando contigo hoje à tarde e aí eu cheguei a citar um exemplo de uma mulher que num curto espaço de tempo, acredito que em 2 anos, ela perdeu. Primeiro ela perdeu o marido faleceu. E aí ela, com muita dor, começou a lutar e conseguiu se reerguer. Em seguida perdeu a mãe. E aí conseguiu, com muita dor, com muita luta, conseguiu se reerguer de novo. E aí, depois de um certo tempo, faleceu o cunhado. Eu acredito que a maioria das pessoas, só no falecimento ali do marido ou da mãe, já teria entregue o jogo, né? Já entraria naquela crise de sobrevivência. Porque quem vive em crise de pânico, ele não vive bem. Ele sobrevive. Verdade. E aí já entraria nessa crise de sobrevivência. Aí o que acontece? Faleceu o cunhado. Ela reuniu todas as forças e continuou lutando e se reergueu. Um tempo depois, já um tempo mais para frente, faleceu o cachorrinho. E o que aconteceu? Ela caiu em depressão. Começou com crise de ansiedade e afundou na depressão. É aquela coisa que a gente estava falando hoje à tarde. A pessoa pega uma pedra muito grande e bota nas costas. Ela vai conseguir andar. Ela não vai ter o mesmo desempenho que ela teria se ela não tivesse essa pedra. Mas ela vai conseguir andar. E aí pega outra pedra, que seria a segunda morte, e também bota nas costas. E ela continua andando. Agora no ritmo menor, mais desacelerado, mas ela continua andando. Ela continua vivendo, ela continua fazendo o que tem de ser feito.
Ela continua dando um passo e acordando todos os dias com o peso, mas ela está caminhando. E aí você pega outro peso, outra pedra gigante e coloca nas costas dela, que foi a morte do cunhado. Ela vai começar a andar muito mais lento. Ela vai agora meio que ir sucumbindo aos poucos, mas ela está caminhando. Todos à volta percebem que ela já não está mais no mesmo ritmo. Todos à volta conseguem ver que ela está um pouco abalada, mas ela está sobrevivendo, ela está caminhando. Aí vem a morte de um cachorro. A pedrinha pequenininha, bem miudinha. Não comparando, mas mãe, marido, cunhado, são pessoas. E ela mesma disse, mas assim, eu consegui lutar contra coisas maiores. Porque contra a morte do meu cachorro eu não consegui. Não é porque eu amo mais o meu cachorro, eu não amo mais o meu cachorro do que minha mãe e meu marido. Mas era a gota d'água, sabe? E aí ela afundou. O que acontece com a gente muitas vezes é que a gente vai juntando coisas, acumulando coisas. A gente não se dá o devido cuidado mental que precisa dar. A gente não se observa, humanamente falando, a gente não observa a nossa alma, a gente não observa o nosso emocional, como é que ele está. E aí o que é que acontece? A gente não para nem para ver o ontem. Quem dirá há 30 anos atrás? Porque muita gente que hoje sofre por ansiedade foi acometido de alguma coisa, desse medo, ainda na infância. E vem vivendo até hoje, sem buscar ajuda. Porque a gente não se dá o direito de cuidar da nossa alma. A gente acha que é importante cuidar do espírito, a gente acha que é importante cuidar do nosso físico, hoje mais do que nunca, porque aonde você vai em toda esquina tem uma academia, né? E médico a gente vai sempre, rotineiramente, a gente precisa ir para os médicos. É isso que a gente diz, né? A gente precisa fazer check-ups, é isso que a gente argumenta. Mas e por que com a nossa mente não? Por que a gente deixa por tanto tempo uma coisa que nos faz tão mal? Porque se tua mente vai bem, teu corpo vai bem, o espiritual vai bem. Não tem como teu corpo ir bem se tua alma vai mal. Não há associação, não tem base isso. E a gente negligencia demais essa área da nossa vida. Então chega aqui um alerta também. Vamos começar a prestar atenção nos sinais que o nosso psique ele começa a emitir para a gente. A gente precisa de cuidado emocional, a gente precisa de cuidado mental. Precisamos disso. Entende? Oi. Essa questão que você falou das pedras, ela é muito interessante, porque quando a crise de ansiedade chega, a gente quer entender de onde veio. Só que na nossa mente, a gente só consegue visualizar aquela pedrinha. A gente não consegue visualizar as outras coisas que nos ocorreram. Então a gente fica detido a achar que o que causou aquela ansiedade foi aquela pedrinha, quando na realidade aquela pedrinha foi o que faltava para transbordar, não é? E é interessante a gente poder analisar não só o que está ali de imediato, mas o que vem lá de trás, talvez até de anos, o que a gente não sabe. Não é isso? Verdade. É verdade. E é tão interessante, Joyce, o nosso inconsciente, que assim, existem traumas que a gente passou na vida que a gente não tem estrutura para lidar hoje. Aí o que é que o inconsciente faz? Ele trava. Ele guarda aquilo. Mas você sente que dói. Você só não sabe o porquê. Ele não revela para você exatamente o que aconteceu, porque você talvez não tenha estrutura para lidar. Quando ele trava, é porque você não tem estrutura para lidar. É bem comum a gente perguntar assim, tu lembra o que é que aconteceu na tua vida dos 5 aos 10 anos? E as pessoas dizem, eu não lembro de nada. Às vezes é só falta de memória mesmo, mas em sua grande maioria é o inconsciente que trava para que você não fique sentindo
dor e não saiba como lidar, como resolver. Entende? Aí ele trava. Mas quando a gente começa a estudar o caso, aí a gente vê que está lá o problema. O inconsciente ele começa a criar camadas de estrutura para que você traga o conhecimento, para que você lembre daquele momento e você possa tratá-lo com da devida maneira, né? Porque não adianta você só lembrar e não saber o que fazer. Tem muita gente que lembra o que aconteceu, tem a sua história de vida bem viva na sua memória, mas não sabe o que fazer. Ela vive uma eterna dor. Também não procura ajuda. Ela vive presa. Isso também é um grande problema. Entende? Só para que eu me encontre aqui. A gente vai até que horas? Mais ou menos umas 9h30, 9h20. Por aí, né? Uhum. Tá. Eu vou falando, vai dar 10 horas e a gente vai estar aqui falando. E devemos passar de 1 hora. Hã? Só não pode passar de 1 hora. Que a gente tem que deixar salvo. Pronto, vamos lá. E aí uma coisa muito importante, muito interessante, que é o tema de hoje, é que Deus tem cura para a nossa ansiedade. Não é verdade? Ele tem cura para a gente. Em momento algum, eu creio que Deus ele é um Deus que não se importa com aquilo que você sente. Ele se importa com o que você sente. Ele se importa com a tua alma, com as tuas dores. E aí, a gente se depara com a situação de que muita gente do meio cristão, eles acreditam que crente não passa por ansiedade, crise de ansiedade. Crente não tem depressão. Cristão não tem depressão. Cristão não tem crise de ansiedade. Cristão não pode passar por isso. Mas a gente sabe que a gente é trino. Assim como Deus, somos a imagem e semelhança dele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Você tem um corpo e você cuida dele. O teu espírito, você está lá alimentando, nem que seja uma vez por semana no domingo, mas está lá alimentando. E a tua alma, ela também requer cuidados. Ela também requer uma atenção. Ela requer ser observada, ela requer ser cuidada. E a gente não pode negligenciar isso. Não é nosso, é dele, é de Deus. E a gente precisa prestar conta de uma alma saudável também. Um espírito alimentado e forte, um corpo bem cuidado, acompanhado por quem tem o conhecimento, que são os médicos, e uma alma cuidada também, assistenciada. O que foi que Davi falou no auge da sua angústia? Por que estás inquieta, minha alma? Por que tu se perturbas dentro de mim? Quem perguntou isso, gente? Davi. Davi fez, olha, alma, vamos conversar. O que é que está te agoniando aí dentro? O que é que te aperreia? Fala, alma, diz para mim para que eu possa te ajudar. E a gente não quer ouvir a nossa alma. A gente não quer dar ouvidos porque a gente é muito espiritual. E na realidade, para que teu espiritual esteja em ascensão, esteja bem, esteja saudável, a tua alma também precisa estar. A tua mente precisa estar bem. E a gente vê muitas vezes as pessoas negligenciando isso. Dentro das igrejas tem muita gente que sofre de crise de ansiedade e ignora. E ignora essa verdade, porque não é necessário, porque eu vou resolver orando, porque eu vou resolver jejuando. Você jejua contra pecado. A alma, ela pode guerrear contra pecado, mas ela também pode guerrear contra as suas dores. E as dores precisam ser ouvidas. Foi isso que o salmista Davi ele disse. Por que tu estás inquieta, ó minha alma? Por que tu estás perturbada dentro de mim? Entende? Então a gente precisa, sim, parar, ouvir e tratar. A gente precisa tratar. Lá no Salmos 93:19, diz assim: na multidão dos meus pensamentos. Quem era novamente? Davi de novo. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim,
as tuas consolações alegram a minha alma. Quando ele diz assim, na multidão dos meus pensamentos, ele está dizendo o quê? Multidão de pensamentos. Quando é que a gente está ansioso, o que é que acontece com a nossa mente? Uma multidão de pensamentos. Poderia ler assim, na minha ansiedade, dentro de mim, as tuas consolações alegram a minha alma. Isso era Davi reconhecendo que no meio dos pensamentos dele tinha muita coisa acelerada ali, ele estava ansioso, ele estava preocupado. E ele disse, mas as tuas consolações, consolar o desamparado, consolar o desprotegido. Lembra lá no começo que a ansiedade é... Tem gente me ligando aqui. Eu tô vendo. Tem gente me ligando aqui. Eu já desliguei. E aí a gente entende que o cristão ele pode sim passar por momentos de dores. E que isso de alguma forma vai ficar registrado. E que ficar registrado, eu preciso voltar. Eu preciso voltar e tratar. Eu preciso voltar e dar a devida atenção. Eu preciso fazer isso. Quando a gente chegar diante de Deus, a gente precisa chegar bem. Isso no momento de oração, isso em qualquer situação, até mesmo no seu dia a dia. Deus está lá com você, você está conversando. Você precisa colocar isso diante de Deus e dizer, ó, Senhor, esse aqui é a minha debilidade, me ajuda. Aí o que é que Deus faz? Para você que tem um problema de coração, Deus colocou um cardiologista na face da terra. Para você que tem um problema de ósseo, problema ósseo, Deus foi e colocou lá o ortopedista. Para a gente que está passando por momentos de guerra, a gente corre ali na igreja e pede a oração ao pastor. E para você que está com problema de mente, está com problema na tua alma, como é que você faz? Você trata sozinho? Você se tranca no quarto e se trata só? Como é que você faz? Você vai continuar dizendo que só orar e só vai resolver? E você vai se aprofundando e se afundando nisso? Há cura para a ansiedade, sim. Por mais que a gente escute aí fora. E eu não estou falando isso de uma maneira apenas espiritual, porque eu creio que Deus cura. Eu estou falando isso de uma maneira profissional. Há cura para a ansiedade, sim. E assim, eu poderia trazer diversos pontos para provar de que há cura. Mas aí a gente entraria pela noite e seria cena para próximos capítulos, próximas lives. Deixa eu só ler aqui o que é que você está falando. Há muito tempo na igreja não temos abertura para isso. Pois é. E aí isso não nos ajuda, no sentido de que a gente não sai desse poço. Entende? E a gente precisa reconhecer que sim, a nossa alma também precisa de cuidado. Sim, há profissionais para cuidar da nossa alma. E sim, esses profissionais são canais de Deus, dependendo de quem você escolher, para curar a minha alma. A cura de Deus. Quando você está com problema de coração, qual é a cura para esse problema? É um homem que Deus levantou, dando conhecimento, dando sabedoria, para ir lá tratar teu coração. Entende? E assim, quando eu falo que há cura da parte de Deus, eu não quero dizer que vai ser milagroso, que você vai dormir, eu vou orar por você, você vai dormir e vai acordar bem. Você vai tratar da forma que se trata com a mente. Você vai tratar da forma que se trata com o inconsciente. Existem profissionais para te ajudar nesse caminho de cura. Você só precisa escolher bem um profissional para ser esse canal de Deus na tua caminhada aí, contra a ansiedade. E não pense que a ansiedade, se ela não tratada, ela vai parar ali, não. Ela tende a avançar. Existe a síndrome do pânico hoje, por quê? Porque não se trata a ansiedade. A crise de ansiedade não é tratada, ela não recebe a devida atenção. E aí vira uma síndrome do pânico. E aí vira uma depressão profunda. Uhum. E aí tudo se torna mais difícil. Oi, Geisa. Oi. Por muito tempo, eu não entendia que eu precisava cuidar da minha alma. Eu achava que tudo era espiritual. Por muitos anos, eu me vi com muitas crises internas,
mas eu achava que tudo era espiritual. Então, de uma certa forma, eu abandonei a minha alma por achar que tudo era espiritual. E quando eu me deparei com a ansiedade, foi muito terrível, porque eu não associei a minha alma. Eu tenho uma alma que precisa de cuidados, que precisa. E assim, eu tive que passar por uma terapia para entender que além do espiritual existe uma alma carente de cuidados, de atenção, de... Você me entende? Então, assim, por muito tempo eu tinha essa mentalidade. E eu creio que hoje ainda exista muitos cristãos que pensem que eles só precisam cultivar uma vida espiritual e não um autocuidado, né, um autoconhecimento. E eu posso dizer aqui, diante de vocês que estão aqui conosco nessa live, muita coisa mudou dentro de mim depois da terapia. Porque eu passei a me entender, a me conhecer, assim como o Davi, que conversou com a sua alma. E isso foi um divisor, isso me amadureceu de forma emocional tão poderosa, que com certeza hoje eu não sou mais a mesma, emocionalmente falando. E assim, a ideia é essa. Quando a gente destrava essa questão da ansiedade, quando a gente vence essa ansiedade, a gente de fato não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E a gente precisa pôr um ponto final nessa história de que cristão ele não pode, que quem tem Deus não tem ansiedade. Que crise de ansiedade não pode ter em quem tem Deus, sabe? Não compactua Deus e crise de ansiedade. Aí a gente vai lá e vê Davi dizendo isso. Por que tu estás inquieta, ó alma? Minha alma? Por que tu estás perturbando? E ele diz assim, ó, na multidão dos meus pensamentos. Quando a pessoa está ansiosa, a pessoa fica lá, ó, com tantos pensamentos acelerados, que o coração acelera, a mão fica gelada, os pés ficam gelados, as pernas ficam trêmulas, com excesso de informação na mente, aquele medo terrível. Eu creio que era assim que Davi estava. E aí ele disse, ó, na multidão dos meus pensamentos, na minha ansiedade, dentro de mim, as tuas consolações alegraram a minha alma. Deus chegou ao desamparado e ao desprotegido e disse, vem. Entende? E assim, esse vem para a nossa vida hoje, é a gente mesmo que faz. Vem, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você, minha alma. Vamos lá que eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda para te socorrer, eu vou te dar atenção. A gente se cuida de uma maneira física, a gente tem preocupação de cuidar do cabelo. Falando para mulheres, a gente tem preocupação de cuidar do cabelo, a gente tem preocupação de cuidar dos cílios, é todo mundo colocando cílios, é todo mundo fazendo sobrancelha, é todo mundo cuidando dos cabelos, unhas. E aí a gente acaba ficando só aquela coisa superficial, porque quando você chega para ver a realidade, a alma está ferida. A alma está lá presa. A alma está precisando de atenção, de cuidado. A gente se cuida, vai no médico, vê a questão do útero, vê ovário, vê coração, vê rim, vê tudo, tá tudo perfeito. Agora eu vou malhar. Porque eu tenho que ter um estereótipo bonito. E a gente vai começar a malhar. Mas eu não posso deixar de orar. A gente tem que orar. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que alimentar o meu espírito. Isso é um fato. É um fato. Precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos nos cuidar. A gente só não pode negligenciar o que é importante, que é a nossa alma. A gente precisa dar a devida atenção à nossa alma. Parar de ignorar aquilo que é importante. Porque a gente foi criado com esse tabu. Uhum. Principalmente os cristãos. Foi criado com esse tabu. De que quem é de Deus não passa por essas coisas, não. Mas aí eu queria dizer que quem é de Deus também não mente. Para você mesmo. Não é? É muito de Deus ser verdadeiro e dizer, realmente, eu já passei por situações assim. E eu permaneci de Deus, e eu sou de Deus, e aconteceu. Porque eu tenho uma alma. O fato de eu hoje ter Deus na minha vida, não me fez só dois. Espírito e corpo. A alma permanece existindo. Entende? Eu fico querendo ler o que o pessoal está escrevendo.
Exatamente isso. Pessoas, e principalmente mulheres com estereótipos cuidados, porém a alma doente e frágil. Vejo isso de perto no meu dia a dia de trabalho. É isso que a gente vive hoje. É um mundo hoje que ele é motivado por aquilo que vê. Nós, mulheres, a gente se motiva muito por aquilo que a gente tá vendo ali no dia a dia, no Instagram e tal. Ah, que legal, que bonito essa sobrancelha. Eu vou buscar de fazer. Ah, nossa, o cabelo dela ficou lindo desse jeito. Vou buscar de fazer. A gente é motivado a fazer porque a gente vê a outra fazendo. Mas a gente não se sente motivado em tratar da nossa alma. Porque também às vezes, a maioria do nosso lado tem gente tão debilitada na alma quanto a gente. A gente precisa parar. Precisamos parar. Porque após nós, em uma geração, a gente acaba replicando isso. Entende? Eu abri um leque para as mães e eu gostaria de reforçar hoje. Agora, né? Mais uma vez. Preste atenção nos seus filhos. Você, mãe, principalmente você que sabe o que é uma crise de ansiedade, que sabe que é ansioso. Preste atenção nos seus filhos. Dedique tempo aos seus filhos. Não só você, mas conversa com teu marido para que ele também tenha tempo com os filhos. A gente nasce com essa necessidade de ter dois olhos sobre nós. Pai e mãe. A ciência diz isso. E se a gente não tem, a gente vai crescer com esse senso de desproteção. Entende? E o que é que acontece com a ansiedade? Eu vou tentar dar um exemplo assim bem simples para ver se todo mundo que está com a gente entende. Vamos supor, eu acho que eu até usei esse exemplo contigo. Vamos supor que você saiu sozinha à noite e você se deparou numa rua escura à noite sozinha. E de repente aparecem dois homens que batem, você cai no chão, ele te rouba, te xinga e você fica lá no chão. Depois de apanhar, depois de ser xingada e depois de ser roubada. Todas as vezes que você for passar por uma rua escura à noite, o teu inconsciente ele vai dizer: rua escura à noite é perigo. Corre. Só que para você correr, ele começa a injetar adrenalina no teu organismo. E é essa adrenalina, que é o neurohormônio do medo, que te faz ficar com ansiedade. Porque ele começa a injetar e você começa as mãos ficar geladas, entende? Os pés ficar gelados, as pernas tremerem. Isso é efeito da adrenalina no teu organismo. Para quê? Para que você se proteja. E isso acontece nas nossas vidas, em outras demandas, em outras situações. Qualquer situação que você passar por um trauma, por um momento difícil, ou por uma situação ali que vai te causar uma vulnerabilidade, o teu inconsciente ele agora vai começar a jogar adrenalina para que você se proteja. E todas as vezes você vai ter uma crise de ansiedade. O que é que você precisa tratar aquela noite? Que você se viu sozinha, no escuro, e que você foi roubada, e que você foi xingada. Aquele momento ali precisa ser tratado. Senão nunca mais você vai conseguir entrar numa rua escura de noite sozinha. Entende? É o exemplo assim, mais claro que eu consigo trazer sobre essa questão da ansiedade, da importância de você tratá-la, de que você entender que o teu inconsciente ele vai registrar aquilo e como defesa ele vai injetar adrenalina. E a adrenalina ela vai causar justamente essa crise de ansiedade. Entende? Eu acho que a gente tem ainda 15 minutinhos. Eu queria deixar um versículo aqui, assim, para a gente entender. Para as perguntas. E depois a gente pode entrar. As pessoas já podem ir fazendo, né, umas perguntas enquanto eu estou lendo, ou é melhor primeiro eu falar do versículo e depois as pessoas fazem as perguntas? É melhor você falar primeiro, depois as pessoas colocam as perguntas. Né? Okay? Lá em Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: vinde a mim. Esse versículo todo mundo conhece, esse trecho da Bíblia todo mundo conhece. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em algumas traduções diz oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde. Lembra das pedras sobre nós? Da morte, das 3 mortes? O jugo dele é suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí, você quer dizer a mim que não tem cura para a ansiedade? Tem cura para a ansiedade, sim. Claro que tem cura. E agora eu falo de uma maneira espiritual. Antes eu falei de uma maneira profissional, tem cura para a ansiedade. E agora eu falo de uma maneira espiritual. Jesus, ele prova isso, que tem cura para a minha ansiedade, sim. Há descanso para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele fala aqui, todos vocês cansados e sobrecarregados, é essa carga que a gente carrega, sabe? Essas pedras que a gente vem carregando ao longo da vida. E ele diz, olha, tirai, deixa eu tirar. E eu queria deixar claro que nos dias de hoje, pode até acontecer, mas o mais óbvio, assim, sabe? Deus não vai descer na terra para fazer isso. Ele vai usar pessoas para fazer isso, para ser canal na tua vida para fazer isso. Um profissional capacitado para te ajudar a tirar essas pedras, para que esse fardo se torne leve. Entende? Meu marido, gente. Meu marido tá aqui falando. Ai, Jesus. Então é isso. Vamos abrir para as perguntas. Vamos deixar o povo perguntar e ver se tem alguém querendo tirar alguma dúvida. Gente, essa é a hora de vocês fazerem perguntas. Geisa é terapeuta cristã, ela faz atendimentos online, ela está fazendo aqui um gratuito para a gente. Então aproveita, que a gente ainda tem uns minutinhos. Essa foi a propaganda já, né? Ansiedade. É verdade. Trata-se os sintomas. Você viu a pergunta de Érica aí? Deixa eu ver. Como funciona a terapia? Tempo médio de tratamento, no que ela se baseia, etc. Então, vamos lá. A terapia, ela não tem um tempo determinado, mas não é um tempo longo, não é um tempo de anos. Na verdade, o tempo quem vai dizer é você. No sentido de que eu, Geisa, começo a atender doida para dar alta. Eu não gosto de ficar presa ao cliente, porque eu entendo que ela precisa de alta, ela precisa viver bem, ela precisa de plenitude. Então, assim, é breve. A ideia do reprocessamento da terapia por TRG é que seja uma terapia breve e que você realmente consiga ter alta e viver bem. Então, assim, é breve. E como é que é o processo? Como eu falei, você às vezes fica preso a uma situação, a um trauma, a uma sensação de vulnerabilidade, a um excesso de medo, a uma coisa que aconteceu na tua infância, na tua adolescência, ou mesmo na fase adulta. Uma perda de um parente, enfim, determinada dor. E aí, o que a gente vai fazer? O teu inconsciente, ele precisa criar novos caminhos neuronais, para que você crie novas formas de pensar. Então, eu vou te levar a um reprocessamento. Eu vou te ajudar nesse caminho de você criar novos caminhos neuronais, uma forma diferente de ver a vida, entende? Você vai começar a dar espaço para teu inconsciente gerar uma nova visão de vida. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta dela na plenitude. Lenita também fez uma pergunta, Geisa. Fala um pouco da ansiedade em relação às mães atípicas. Como assim as mães atípicas, Lenita? Dá uma clareza. Deixa eu ver aqui o que mais. Enquanto Lenita não responde. A palavra de Deus também fala que devemos lançar sobre ele toda nossa ansiedade. Há cura, sim, para a nossa alma, com certeza. Há cura para a nossa alma, sim. Como podemos trabalhar a crise de ansiedade em crianças, além do profissional? Criança é algo bem peculiar. Você precisa entrar no mundo da criança.
Então, eu recomendo, de fato, que você também procure um profissional. Mas, de início, seja presente. Seja muito presente. Criança, quando vem ter crise de ansiedade, ela está cobrando presença, ela está cobrando atenção, ela está se sentindo desprotegida, de alguma forma. Então, seja presente. Entende? Não dê presentes. Tira o celular da sua mão, tira o celular da mão da criança. Invista em tempo de qualidade com a criança. E quando está avançada ainda tem cura sim. Tem um lema que eu gosto de trabalhar, que ele diz o seguinte: quanto pior, melhor. Eu sempre tive essa visão da vida, de quanto mais profundo você desce, mais alto você sobe. Há uma mola propulsora no final do poço, que vai te jogar para cima. Não depende do nível da ansiedade, do que você estiver passando. Quanto pior, melhor. Você sai desse buraco sim. Consegui, muito obrigada. Como tira as pedras que o luto deixa e o vazio? Reprocessando. Reprocessando. Com o reprocessamento do TRG, a gente consegue sim tirar essas pedras do luto. O luto em si, ele precisa ser vivido. Você precisa sentir a dor do luto. Mas ela tem um tempo. Você não pode se eternizar nessa dor. Só que você vai precisar da ajuda de um profissional para te ajudar a tirar essas pedras do luto. Reprocessar. Entrar em teu inconsciente, encontrar um novo caminho. Mães com crianças especiais. Sim, Lenita, entendi. Deixa eu só. Ansiedade da criança ou da mãe? Opa, peraí. Lenita tinha perguntado sobre... Vê aí, Joyce, se tu consegue achar. Fala um pouco sobre a ansiedade em relação às mães com crianças especiais, sim. Mas é a criança, a mãe que tem ansiedade, né? Mas é isso, veja só. A mãe tem ansiedade não porque ela tem uma criança especial. Ela tem ansiedade porque ela tem alguma coisa para resolver também. Entende? Ela precisa ter um acompanhamento porque não é exatamente a criança ser especial que gera a ansiedade. Ela pode ter outras situações anteriores que gerou essa ansiedade, que gera essa crise de ansiedade. Também pode acontecer pela questão de que ela tem uma criança especial, mas não tem um marido. O marido, de alguma forma, não aguentou, não ficou para ajudar nesse processo, e aí a mãe se sentiu desprotegida. Entende? A mãe se sentiu desprotegida, ela se sentiu ali naquele momento de vulnerabilidade, sozinha com a criança ainda é especial. Enfim, é reprocessamento, Lenita, também. Porque assim, não tem uma dica mágica que vá tirar a pessoa dessa situação. Eu consigo ajudar a pessoa se eu reprocessar essa pessoa. Entende? Toda a vida. Existem vários reprocessamentos. Existe o cronológico, que a gente vai ajudar ela com os anos da vida que ela passou. Por exemplo, tem 40 anos, eu vou reprocessar ela do 0 aos 40. Entende? Tem o somático, porque tem muita gente que tem tantos problemas emocionais que entra no físico, que começa a ter agora doença psicossomática. Então, tem vários tipos de reprocessamento que precisa ser feito na vida dessa pessoa para que ela consiga ter uma criação saudável com a criança. E para ela também. E aí, falta 5 minutos. Mulheres têm que voando. Você gostou desse negócio de live, né? Eu senti. Olha, Geisa, fala onde o pessoal te encontra para a gente finalizar aqui, que a gente tem poucos minutos, senão a gente não salva. Certo. No meu Instagram, na bio, tem o WhatsApp. E aí, qualquer dúvida mais, eu vou abrir para hoje e amanhã estar respondendo todo mundo, certo? No meu WhatsApp. É só questionar lá e a gente vai conversando. E esse aí é minha irmã. Já? Vamos marcar outra live sim, Fernanda. E aí, pode me chamar lá, eu vou abrir essa sessão entre hoje, mas não por causa do horário, mas amanhã o dia inteiro eu vou estar respondendo quem tiver dúvidas. Especialmente para quem esteve na live, né, Geisa? Exatamente, para quem esteve na live. Clica lá no WhatsApp e pode mandar a tua pergunta que a gente vai te ajudar.
Ah, Geisa, obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. Tanta coisa preciosa a gente ouviu aqui. Eu sei se tivesse mais tempo, teria muito mais para compartilhar. Eu também queria agradecer a todos que participaram aqui, que entraram, fizeram perguntas. Esse assunto é um assunto de muito tempo, longo, mas eu acredito que deu para a gente receber um direcionamento. E eu acho que a palavra que a gente fecha essa live é que existe cura para a ansiedade. A gente não precisa viver com essa dor, com esse sofrimento, porque o Senhor nos fez para a gente ser livre, né? Para a gente ter paz, para ter vida abundante. Exatamente. É isso, Geisa. Exato. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada, Maria. Vamos fazer as coisas juntas, se Deus quiser. Amém, amém. Vou pegar no teu pé. No que a gente pudesse ajudar e contribuir, a gente está junto. Na benção? Amém. Sigam lá, Geisa, _terapeuta, eu acredito que é isso. Exatamente. Um beijo para vocês. Tira um print, marca a gente. Compartilha. Deus abençoe vocês. Um beijo. Cheiro. Tchau. Cheiro.